Eita, que questão bonita! Olha só, pessoal. Competência 5, habilidade 17. Coisa muito interessante. Competência 5, ela vai tratar de questões da área de literatura, ok? E essa habilidade 17, ela não vai exigir muitos conhecimentos teóricos, técnicos, da sua parte, não, sobre as escolas literárias. Ela vai exigir mais de você um conhecimento de mundo, um conhecimento crítico, aquele olhar para reconhecer posicionamentos, ideologias, hipocrisias, valores, certo? Valores de antigamente que se perpetuam atualmente, tá? Então, sempre vai haver ali algo relacionado a relações de poder, por exemplo, a opressão, belezinha? Então, ela não exige muito aquele conhecimento teórico, como eu falei. Então, ela vai buscar de você o quê? Ó? Ideologias, valores nacionais que se perpetuam ou não. Então, se cai algo relacionado a machismo, racismo, homofobia, preconceito de gênero e tudo, xenofobia, tudo. Olha só o que a gente tem. Inscrito na estética romântica da literatura brasileira, o conto descortina. O que é descortinar? Ele traz à tona, ele entrega, ele revela. Ó, sabe aquela novela mexicana quando tem aquele ápice? Ou então Scooby-Doo, quando tira, ninguém esperava nada? Então, ele descortina aspectos da realidade nacional no século XIX. Então, já vamos atrás. Realidade nacional no século XIX. Vamos aqui, vamos dar uma olhada, tem que ler. Aqui é nível avançado, viu? Vale salientar. Não vai ter NPLT que a gente vai precisar dar uma lida. Olha que interessante isso aqui. A escrava. Olha só. Admira-me, disse uma senhora de sentimentos sinceramente abolicionistas. Sentimentos abolicionistas, basicamente, são o quê? Anti-escravocratas. Abolição da escravidão, ok? Olha o que ela disse. Faz-me até pasmar como se possa sentir e expressar sentimentos escravocratas no presente século, no século XIX. Olha ela falando. Como é que alguém ainda tem sentimento escravocrata nesse país, no século XIX? Olha só, estou me imaginando falando isso. A moral religiosa e a moral cívica aí se erguem e falam bem alto e esmagando a hidra que envenena a família no mais sagrado santuário seu e desmoraliza e avilta, desrespeita a nação inteira. Levantai os olhos ao Gólgota ou percorrei-os em torno da sociedade e dizei-me, para que se deu em sacrifício o homem-deus que ali exalou seu derradeiro alento? Gente, já pegou? A mulher está indignada. Como que se pode ainda alimentar um discurso escravocrata em pleno século XIX? E aí ela menciona, tá? Essa sociedade extremamente religiosa e que, incoerentemente, também é escravocrata. Tá certo? Então, vamos voltar aqui para o nosso enunciado. Caso você queira, dê pausa depois no vídeo e você dá uma lida no texto. Olha só. Então, ela descortina aspectos da realidade nacional no século XIX ao fazer o quê? Olha só, letra A. Ela faz isso ao revelar a imposição de crenças religiosas a pessoas escravizadas. Não se fala sobre a imposição. Havia isso? Sim, havia muito, né? Até hoje, as religiões de matriz africana, elas colhem os frutos amargos desse preconceito, dessas imposições. Mas esse texto, ele não fez isso. Não revelou a imposição, que as pessoas obrigavam os escravizados a cultuarem o Deus cristão. Então, não pode ser. Letra A. Esse texto descortina, né, aspectos da realidade nacional ao apontar a hipocrisia do discurso conservador na defesa da escravidão. Olha só, isso é muito típico nessa habilidade 17. Vai revelar o quê? Hipocrisia,
opressão, moralismo, e é justamente isso que acontece. Esse texto, ele aponta essa hipocrisia. Já no início ela fala: admira-me, disse uma senhora de sentimentos sinceramente abolicionistas. Faz-me até pasmar como se possa sentir e expressar sentimentos escravocratas na sociedade, certo? Então, é esse asco diante dessa hipocrisia do discurso conservador, né, religioso na defesa da escravidão. Então, a gente já tem aqui de cara a letra B de bucéfalo, nosso gabarito. Vamos ver por que não é a letra C. A letra C diz: ela descortina esses aspectos da realidade ao sugerir práticas de violência física e moral em nome do progresso material. Não existe essa sugestão de violência, gente. Não existe. Ela relata, ela retrata essa violência, mas não existe uma incitação à violência. Beleza? Letra D. Isso, ela descortina ao relacionar o declínio da produção agrícola e comercial a questões raciais. Gente, mas quando eu relaciono o declínio da produção agrícola e comercial a questões raciais, eu não estou descortinando algo da sociedade. Eu não estou revelando alguma coisa. Belezinha? E olha o título do texto: A Escrava. Tá bom? Não pode ser, então, a letra D. Letra E. Ela descortina esses aspectos da realidade nacional ao ironizar o comportamento dos proprietários de terra na exploração do trabalho. Ó, aqui a gente vai precisar um pouquinho, um tiquinho só, de conhecimento sobre romantismo. O romantismo, ele é o movimento da idealização, do amor perfeito, do final feliz. Do e foram felizes para sempre, mas não se fala mais nisso. Tá? No romantismo, as mulheres eram frágeis, sensíveis, esperavam os seus cavaleiros, os seus salvadores, bravos, fortes e viris. Certo? Então, o romantismo ele vai trazer essa pegada de idealização. O realismo ele já vai mostrar o depois. Ele vai trazer, por exemplo, uma mulher forte e um homem frágil. Ele vai inverter. E o realismo, ele traz a ironia com relação às relações sociais, né? Os personagens sociais. O romantismo, não. Ele não vai ironizar nesse sentido. E também não se fala só sobre o comportamento dos proprietários de terra na exploração do trabalho. Não é a exploração do trabalho. É na exploração de escravizados. Beleza? Esse trabalho aqui, ele pode ser um distrator também. Não só trabalho, como o ironizar. Então, nós temos aí uma questão de nível avançado, respondida aí, e eu espero que tenha te ajudado. Letra B. Comenta aqui se ficou mais claro. Você me dê feedback, senão eu vou continuar do mesmo jeito, não vai mudar nada, e você vai continuar sem entender. Vale que revolta.